Olá, pessoas! Eu sou o Alan Conte e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Simple But Not Basic. Oi, gente! Eu sou Fernanda Maísa e o nosso propósito é conspirar encontros e impulsionar histórias. O nosso podcast ele foi criado para compartilhar histórias de pessoas que podem contribuir com outras pessoas, com suas histórias de vidas, com seus acertos, com seus erros. E isso acaba inspirando uma corrente do bem, né? Acredito que Fernanda, a gente criou esse episódio e esse podcast para compartilhar histórias, evoluir e conectar pessoas e tudo mais, né? Isso aí. Hoje também gostaria de agradecer demais todos os nossos parceiros, nossa família, nossos amigos e aqui nossa câmera girl, Candice, Cam Girl, Candice. Eu disse que ia contar essa piada. Ia rolar essa piadinha, não tinha como sair dessa piada. Tudo bem. Cam? Obrigado demais pelo teu tempo. E também Ricardo Rames, Caribou Filmes. Ricardo aí que, além de podcast, filmes, drones, fotos, contribui demais aí pra toda essa nossa trajetória, né, Ricardo? Tamo junto. Isso aí. Para quem quiser gravar seu podcast, transformar sua marca com muita emoção, conte com o Ricardo. Conte com o Ricardão. Tá demais, vai falar muita piada aqui, ó. Ah, gente. Então tá. Obrigado, né? E hoje, vou ir pros parceiros deste episódio. Então, vestindo hoje Alan Conte e Fernanda Maísa, a Loja LEDs, nossa parceiraça. Então, @LojaLEDs, LEDs com L-E-D-Z. Lá você encontra moda feminina e masculina. Toda a coleção da linha da Levi's, Les a Les, G-Doc, uma infinidade. Exato. Então, né, a Alan tá aí com camiseta da Levi's. Eu tô com uma chaia da G-Doc Jeans. Então, tem bastante coisa lá na loja LEDs. As meninas são muito atenciosas, então vocês podem falar no Instagram, elas fazem live. Então, a galera é bem interativa ali. Vocês podem encontrar muita novidade, muita coisa legal. E outro parceiro hoje do nosso podcast é a Do Campo Delivery. A Marjorie, muito querida, essa tábua aqui de frios, bem maravilhosa. Então, a Do Campo Delivery, eles têm todos os produtos, até tenho aqui um sabor do campo transformado em arte. Então, produtos coloniais, tábuas, presentes e também faz mesas de frios. Ela tem todos os produtos artesanais em delivery, né? Vocês podem pedir por delivery no Instagram, que é Do Campo Delivery, e também no WhatsApp, que tá ali na chave API da bio. E também essas tábuas para presentear, cestas, etc. Então, a gente vai comer enquanto faz a gravação, essas maravilhas, né? E hoje aqui com a gente, mais uma colinha, porque não dá, né? Não dá essa... É muito grande. Gabriel de Borba, não? É de Borba ou só Borba? De Borba. Então, Gabriel de Borba, nosso convidado. Obrigada pela presença, né, Gabi? O Gabriel, que é gestor de inovação na CIRS, que é a Associação Comercial de Rio do Sul, né? Comercial e Indústrias. Associação Empresarial de Rio do Sul. Empresarial de Rio do Sul. Consultor e professor no SENAC de Santa Catarina. Também é mentor e coordenador de programas de startups, vários. Organizador e licenciado do TEDx Rio do Sul. Então, TED Organizer, né? Também é organizador do Startup Weekend em Rio do Sul. É especialista em inovação e tecnologia, é comentarista do programa da Rádio 93 FM, @logados.com. E ele diz que para não parecer tão, né, sistemático, meio ET, é pai da Alice, que aí, é uma fofa maravilhosa. Então, bem-vindo ao nosso episódio. Obrigada pela tua presença. Muito show, obrigado pelo convite aí. Eu venho acompanhando já os programas, as gravações aí, o conteúdo tá muito massa. E quando o Alan me convidou, eu disse, bora, vamos para mais uma. Isso aí. Até meio estranho falar com o Gabriel, porque o cara tem uma bagagem fodida de falar em palco, de coordenação de núcleo, de reuniões e tudo mais. Então a gente
Exatamente. Vai aprender demais aqui a como se comunicar, né? O cara que vem pro podcast com 2 celulares não é brincadeira, né? Ah, não. É muito importante, Deve né? ter muita anotação, porque eu quero É pra mandar mensagem pra mim mesmo. Só pode ser isso. Não né? pode ser. Então, Gabi, a gente conversou um pouco, tem muita pauta pra gente conversar aqui, porque teu currículo é extenso, né? E ainda tem agora uma filha aí maravilhosa que veio ao mundo, então estender um pouco mais as tuas responsabilidades. Bastante. Mas como começou tudo isso, de onde veio, como tu entrou no mercado de trabalho, como tu evoluiu para essa parte de inovação e tecnologia, de onde veio o Gabriel? Show. Cara, na verdade, assim, eu tenho, antes de todo esse movimento aí, eu tive trabalhos os mais genéricos e diferenciados possíveis, assim. Já trabalhei em indústria, já trabalhei em produção, já fiz coisas totalmente diferentes do que eu faço hoje. E comecei a dar aula, bem novinho mesmo, assim, dar aula em algumas escolas que também nem existem mais na nossa cidade. E daí cheguei no Senac para dar uma aula substituto. Eu trabalhava com um amigo aqui numa empresa da cidade, e ele disse: Gabriel, vou sair lá do Senac, mas não quero deixar o Senac na mão, tá no meio de um curso, tu manja do que eu manjo, dá uma aulinha lá para mim só para terminar o curso. E tô lá há 15 anos. Uau. Então dizem que educação é uma cachaça boa, né? Eu não bebo a cachaça, mas adoro educação. Então é bom, é muito legal. Tá bebendo da cachaça da educação, né? E daí te confesso que foi uma espinha dorsal, assim, uma coisa foi puxando a outra e foi puxando a outra, e daí apareceu esse leque gigante de coisas, e algumas vão deixando de acontecer, outras vêm, né? Isso é estar vivo, eu acho, né? Algumas trocas acontecem para que você também não surte, né? E então vem da aula, toda a parte de oratória que tu tem muito bem, porque hoje tu conduz várias reuniões, tu conduz a gente vai chegar lá, mas um TED, tu conduz vários programas aí que acabam envolvendo muitas pessoas de muitas áreas, de muitas idades, de muitas vertentes, né, verticais e tudo mais. Então tu tem essa facilidade, tu chega na frente aqui de várias pessoas e conduz como se fosse natural demais pra você, assim, eu admiro demais isso. Não sei se ainda dá frio na barriga ou não, como é que é Toda isso? vez, agora inclusive. Na verdade, a gente comenta aí com uma galera assim que faz esse tipo de coisa, é que tu não deixa de ficar nervoso, porque o nervosismo te mantém seguro, né? Tu pensa antes de falar, tu se prepara um pouquinho, enfim. Mas tu consegue fazer com que esse teu nervoso não te vire um tomate, né? Então, o que tu aprende é lidar com a temperatura, talvez, né? Com o que as pessoas veem. Mas a questão do tique, eu dou aula em pós-graduação e pelo Senac no estado todo, quando é uma disciplina nova ou uma cidade nova, os primeiros 10 minutos eu nem tô lá, né? O corpo tá lá e minha cabeça tá procurando por um erro que eu já estou cometendo. E daí depois a vibe vai, né? Mas isso que tu disse é bem legal, assim, eu devo muito isso à trajetória Senac mesmo. Como eu disse, eu vim de vários lugares diferentes, assim, a nível de cultura, de experiência profissional, inclusive do linguajar, assim. Quando eu entrei no Senac, eu tive pessoas formidáveis que passaram por mim e que elas, inclusive, falavam: Gabriel, posso te corrigir quando tu se atravessar? Cara, por favor, faça. E várias coisas que hoje eu escuto pessoas falando e que me incomodam, e tá muito longe de eu ser 100% correto, mas é porque pessoas me mostraram depois de grande, né? Cara, eu já dava aula e tinha coisas... meter um seja no meio de uma palavra ao invés de seja. Tem alguém que gosta bastante disso aqui. Sim, tô ligado. Atrás da câmera. Cuidado. Ela deve estar com um bloquinho anotando. Agora eu vou persegui-lo. Que coincidência, né? E bem na real, assim, uma conversa bem adulta e tal, a minha gestora na época: Gabriel, às vezes tu dá umas deslizadas, assim, posso te corrigir? Cara, eu tinha 2 escolhas, né? Ficar brabinho e dizer não, ou, cara, me ensina que amanhã eu estarei melhor do que hoje. E é o que aconteceu. E essa evolução é contínua. Que legal, 1% melhor a cada dia, né? Isso aí. Eu acho que é uma coisa que talvez me atravessei um pouco na fala, mas é uma das coisas que eu mais admiro em ti, né, Gabi? É essa tua gestão do tempo o currículo é gigantesco, tu tem muitas coisas, dá aula no estado inteiro, coordena vários núcleos, TEDx Organizer, tem tantas frentes, agora é pai ainda,
E eu sei que tu é muito dedicado em tudo. Já vi que aí tu tá com uma colinha, tu se preparou pra estar aqui, tu se preparou pra estar no programa antes que tu tava gravando, tu se prepara pra dar aula, tu se prepara pras reuniões. Como ela falou, sobe no palco e parece que tudo flui. Eu vejo que tu tem bastante preparação anterior, sempre as coisas. Acompanhei, né, contigo no TEDx, no Núcleo de Inovação. E eu sempre vi essa preparação do Gabriel. Onde cabe tudo isso em 24 horas? Como é que tu consegue conciliar esse turbilhão de coisas, mas também ter fôlego para a mente parar um pouco, aproveitar? Eu sei que tu curte andar a cavalo, né? Então, onde é que cabe tudo isso? Até isso é bem legal, Fê, a gente tocar nesse assunto, assim, deixando a modéstia de lado, eu me considero, assim, um pouco mais acelerado do que a média, no bom sentido, né, acelerado de conseguir fazer várias coisas, mas não me sinto um super poderoso por isso, né. Uhum. Primeiro porque, até hoje à tarde eu lembrando disso, como tu disse, me preparando para tal, é muito relacionado com a inércia, né, a lei da inércia diz que um corpo que está parado tende a permanecer parado. E um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Então, não foi tudo numa vez só, né? Todas essas atividades não foi assim, a partir de amanhã, segunda-feira, tu tem 10 coisas para fazer e tu tem que fazer todas elas simultaneamente. Não foi assim. As coisas foram se agregando, né? E como elas foram chegando aos poucos, a minha agenda, a minha possibilidade de pensamento, enfim, elas foram se dilatando também com o passar do tempo. E tem coisas que não encaixam perfeitamente, né? Mas a gente vai aprendendo a não transparecer algumas quando dá ruim, né? Então, até quando nós ficamos sabendo da Alice, a maior aposta familiar era o que ele agora vai deixar de fazer para ser pai, né? Porque agora vai travar de vez, né? E durante a gestação e tal, umas 2 viagens que eu fui dar aula para não deixar de fazer, eu levei a minha esposa junto. Eu não queria deixar ela em casa sozinha, né, por conta da gestação, e disse, olha, ou tu vai junto, ou eu vou cancelar essa aula. E ela, sabendo o quanto aquilo era importante para mim, ela entrou no carro, foi junto e ficou no hotel me esperando lá o sábado inteiro, coitado. Mas foi bem legal, a gente foi batendo papo. E depois que a Alice nasceu, da mesma forma. A primeira viagem, até a gente pode tocar nesse assunto depois, enfim, mas a primeira viagem que eu fiz depois da Alice nascer foi trash, assim. Eu realmente parei uns 10 dias ali, né, para realmente dar todo aquele suporte. Mas a primeira viagem eu fiz um acordo com ela. Olha, eu vou viajar porque preciso, porque quero e gosto, mas a gente tem um acordo. Eu coloquei uma câmera IP no nosso quarto, virado para a cama. Fiz literalmente como eu estou contando. Essa câmera hoje fica no berço da Alice, então eu viajo, eu vejo ela remoto, né? E eu disse, se eu olhar na câmera e você não estiver lá, e eu te ligar e você também não me atender, eu entro no carro e volto, né? Porque daí algo pode ter acontecido. E daí deu tudo certo, tá? Eu cheguei lá no hotel depois da aula, super cansado. Ela é uma mãezona, assim. Tinha uma roupinha da Alice e uma cartinha dentro da minha mala que eu não tinha visto ainda. Oh. Que legal. Papai, começou a primeira viagem sem mim, pra você não sentir saudade. Cara. Embacei, né? Embaçou. Agora também, Como agora. Eita. Muito bom. Então a gente vai afinando o machado assim conforme as coisas vão acontecendo. Tu estica, o dia continua tendo 24 horas, né? Mas isso é metodologia, né? Tem ferramentas de performance, uma agenda do Google bem organizada. Se eu abrir ela agora, vai trincar a tela aí, né? Tá tudo certo. E não me sinto super atarefado. Isso que é legal, assim, porque daí é doentio, né? Tu fazer além do que o teu físico, a tua mente consegue, é doença. Isso é trabalho escravo, sei lá o nome. Né? Então eu consigo ir ajustando para que as coisas realmente caibam. E quase todo mundo que está nos ouvindo, que vai nos ouvir daqui a pouco, né? Consegue fazer mais do que está fazendo. Mas não precisa fazer se não quiser. E está tudo certo. Né? Porque a Fê é acelerada, o Alan é acelerado, todo mundo tem que ser. Não, cara, está tudo certo. Eu quero ter uma vida mais lenta. E ok. E né? tá tudo bem, né? Ação, reação. Não tem certo e errado, né? Exato. Cada um tem as suas escolhas, o seu tempo, o seu timing de evolução, o seu timing de vida. Enfim, a gente estava vendo uma outra palestra hoje até com o próprio Marcos Petri. Ele começou a andar aos 4 anos e tá tudo bem, é o tempo dele, só que hoje ele faz outras coisas que milhares de pessoas não fazem, e tá tudo bem também. Então ele se via assim, cara, eu não sou pior porque eu tenho autismo. Eu sei falar inglês, o outro cara não sabe falar inglês. Eu sei tocar violão, o outro cara sabe jogar ping-pong.
Então, enquanto eles jogam ping-pong, eu toco violão, cada um tem a sua arte, né? Acho que isso que é o massa. Exatamente. Acho que uma das coisas, assim, TED Organizer, né? Acho que TEDx ali, isso é um ponto ápice. Como surgiu essa ideia? Tipo, vou trazer para Rio do Sul, as pessoas vão entender, não vão entender, o que é isso, o que é o TEDx, para quem tá ouvindo. A gente tem um TEDx Organizer e um TEDx Speaker aqui, né? Então, assim, né, tá... Top 5. A mesa tá rica. Tá thread. E eu, no caso... Tu também não ajudou lá no primeiro, né? Então, e tem TED Organize. Tem 3 TEDx? Não, eu só ajudei no primeiro. E tem TED esse ano, né? Então, fica aí. Aí, ó. Fica a dica, né? Então, assim, só para contextualizar, TED e TEDx são coisas diferentes, né? TED, T-E-D, que não é o ursinho do filme lá, é uma piada que eu sempre faço, Candy. Mas é para ficar fácil, porque quando a gente começava a falar de TED em Rio do Sul, as pessoas confundiam mesmo. O que tu tá fazendo tem a ver com o filme lá, é quando tu ia procurar um parceiro lá no comecinho. Né? Então, mas TED significa tecnologia, entretenimento e designer. Né? Isso é a sigla, que lá na Califórnia, quando o TED começou, o movimento era para falar dessas 3 coisas. Tecnologia, entretenimento e design, que parece ser pouco, mas praticamente tudo que a gente faz no mundo tem ou tecnologia, ou entretenimento, ou design, ou as 3 coisas. Né? E aquilo ficou tão grande, o movimento, a comunidade ficou tão grande que eles viram que dava para falar de mais coisas, falar sobre o poder feminismo, falar sobre a fome no mundo, falar sobre qualquer coisa. E ao mesmo tempo esse programa, esse evento tinha que explodir a Califórnia. Tinha que chegar em lugares diferentes. E para manter um certo controle, como se fosse uma franquia, sem perder a marca, a essência, eles criaram o X. Então, TEDx, com o TED com o X, é quando uma comunidade independente faz um evento TED. Então, nós estamos embaixo do mesmo guarda-chuva, do TED Mundo, mas TED Rio do Sul é organizado por alguém, TED Lages é organizado por outro alguém, TED Blumenau por outro alguém, e assim o mundo todo. Né? Então, sempre quando tem o X é por isso. É uma comunidade que disse, vamos trazer esse evento para a nossa cidade. E na época foi o que eu fiz, né? Respondendo a segunda parte da tua pergunta. Cara, eu fui para um TED em Blumenau uma vez, um TED sensacional. Desde hoje, o TED Blumenau é riquíssimo, assim. O Humberto e a equipe lá é gente acima da curva, assim. A gente foi no Woman, né? No Woman. Ele já tem mais de 10 edições, assim, é um negócio muito louco. Eu fui em alguns lá. No segundo que eu fui, que era um TED relacionado à música, né? Então, a temática era tudo em torno de música, assim, eu voltei a alucinar, tal, gosto de violão, as coisas assim. E eu voltei, ao mesmo tempo, muito feliz, assim, aquela empolgação pós-evento, né, que para quem gosta é uma injeção de adrenalina, mas incomodado, cara, por que eu tenho que sair da minha cidade para ir num evento baita desse? Né? Por que não tem isso lá? E nem eu sabia o que era TED direito, até ir em Blumenau, que eu não lembro o que fez eu ir para Blumenau ver um TED a primeira vez, não lembro. Se eu ganhei o ingresso de alguém, sei lá. Mas eu fui. E daí voltei para casa e tal, fiquei uns dias pensando nisso e aquela ideia, né? Se tu estás incomodado com algo, ou tu muda, ou tu senta no sofá e espera que alguém faça, se é que alguém vai fazer. Então, num determinado sábado, domingo, eu fui para a internet, comecei a pesquisar como é que faz para organizar TED, o que é TED, enfim, fui me inteirar do assunto, até que eu caí num formulário que tinha que solicitar licença. Tipo, pedir a liberação mesmo, a franquia. Fiz isso, como eu tenho um hábito não muito ativo de corrida, chegou na metade do formulário, eu já estava cansado só de preencher o formulário. Eu pensei, cara, se só para preencher e para solicitar eu já cansei, pensa para realizar esse negócio na prática. Sabe de uma coisa? Eu vou correr. Se eu voltar com a vontade de continuar preenchendo, eu preencho. Se não, eu fecho ali o browser e está tudo certo. Na metade da corrida eu lembrei, cara, se aquele site tem controle de sessão, eu acabei de perder tudo que eu escrevi, e daí era Deus não querendo que eu fizesse o TED. E eu voltei, estava tudo lá escritinho, assim, porque era tudo em inglês e tal, então era mais cansativo, mais cauteloso para não escrever besteira na primeira solicitação. Escrevi, passou uns dias, daí veio a licença. Eles fazem vários questionamentos, não é muito simplesinho assim, mas não é impossível. E um mito assim que algumas pessoas acham, mas
O TED patrocínio, o que o TED dá? O manual do que não fazer. O TED Internacional dá isso para nós. Não dá o tapete, não dá o letreiro, não dá a iluminação. Ele diz, olha, para ficar sendo TED é assim. E se você fizer fora disso, não tirar uma nota boa na avaliação, para de realizar. Simples assim. Parece ser meio estranho, um estilo americano de dar certo. Né? Quer jogar comigo, a regra é essa. Né? E a gente está com a 4ª edição aí realizada, muito legal. Muitos padrões que tem que seguir. O tempo, o que tem que mostrar, o que pode mostrar de imagem, o jeito de falar, o jeito de se posicionar, vestimenta, tem muita coisa que tu tem que seguir. Horário, tem que ser transmitido, tem que ser gravado. Como tu conseguiu padronizar tudo isso? Como tu montou um time, né? Porque só o Gabriel acho que não consegue. Com certeza não. Essa é uma das outras coisas, Alan, que eu não falei antes, né? Esse meu currículo, minha relação de atividades, ela é possível porque tem pessoas junto, né? O TED não está sozinho, o SW eu sou uma das pessoas que ajuda a organizar, não sou nem o responsável pela licença SW e nem o cara que faz sozinho. Então, essa padronização, primeiro que tem o manual, né? Tu recebe o manual, a gente tem uma comunidade Brasil TED, então a gente se ajuda, pessoal, porque o vermelho do letreiro é um tom específico, eles mandam o código da cor, e se aquela cor for levemente roxa, eles travam o teu vídeo lá no YouTube, ou tu edita, ou tu muda, ou não vai pro YouTube. Né? A fonte... Tudo. Marca em roupa. Eu já sabia do negócio, levei um casal que fez viagem de Kombi e tal, né? O Cristiano e a Vivi foram para lá. Eu incentivei, cara, vão com a camiseta porque é um projeto de vocês e tal. Mas o americano não tava nem aí, né? Ou tu borra a camiseta deles, ou esse tal que não vai subir pro YouTube. E se assistirem lá, a camiseta dele, a logo, tá borrado o vídeo inteiro. E para quem faz isso, o Ricardo sabe como é divertido. Ter que ficar seguindo a pessoa lá e borrar cada vez que a cena mudava. Então a gente vai aprendendo, a comunidade é muito ativa mesmo. Semana que vem a gente tem reunião online e participa a galera do Brasil todo. Então é muito ajuda, assim, eu te ajudo, tu me ajuda, nós nos ajudamos. É tão legal esses controles, por isso que várias coisas americanas valem a pena serem copiadas, né? Se eu organizo um TED aqui e defino a data, nenhum TED em torno da minha cidade, no nosso caso, Lages e Blumenau, podem realizar um outro TED com 30 dias mínimo de prazo. Então, de intervalo. De intervalo. Então, isso já aconteceu de nós realizarmos e num prazo menor Blumenau realizar, mas eu recebi um e-mail do TED Internacional perguntando se eu achava que poderia conflitar público. Olha. E como não poderia, porque até então só quem ia para Blumenau de Rio do Sul era eu, eles, cara, toca lá, o Humberto foi super meu parceiro, eu não vou travar o evento do cara. E nós fizemos. Mas aqui sempre dá casa cheia, né? E assim, ele é limitado, né? O nosso TED, ele tem licença, nossa licença é standard. Então, 100 pessoas podem estar ao vivo na plateia. Então, isso também é uma regra TED. Fisicamente, né? Fisicamente. Isso também é legal deixar claro. E o nosso evento, ele é gratuito, mas em algumas comunidades ele pode ser cobrado. Tá? Isso é uma opção nossa, pelo menos por enquanto. Tem alguns TEDs que, né, o TEDx que já foi pago. Já foi pago. Acho que aquele que a gente foi pago, né? A gente teve um que foi pago. E o mais foda, eu acho, disso tudo é quantos finais de semana do ano tu tem que parar e instruir os speakers, né? Selecionar os speakers e conduzi-los para uma excelente apresentação. Tô falando porque eu passei por isso, foi muito foda. Difícil pro speaker também, porque tem que falar em 18 minutos, né? E 18 minutos é pouco, né? Mas dá de falar muita coisa. Mas é uma eternidade. É pouco, mas é uma eternidade, né? Aí tu tem que escolher, será que eu conto minha história? Será que eu não conto? Será que eu conto uma história do assunto que eu quero falar? Geralmente é contando histórias, né? Contando histórias, é a história que conecta. Histórias que inspiram, né? Se tu assistir, pra mim, o mestre dos TED é o Simon Sinek. Então, em 10 minutos ele conta 10 histórias. Né? Em 10 minutos ele fala 10 histórias e tu conecta nas 10 histórias. É muito, 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 muito foda. Então, vocês também me pediram para ler um livro do TED que ensina como contar história, fazer narrativa e tudo mais.
Aprendi um pouco, mas tem que evoluir demais nisso. Então, é muito difícil contar detalhes, né? Tu acha que tu tá enrolando a galera, mas não. Então, quando eu falo lá uma parte do meu TED, onde eu tava com o computador embaixo do braço, no meio da rua, tava muito quente, eu olhava pros lados, aí tem que contar detalhes do que tá acontecendo, né? E muitas vezes tu pensa que isso, quem que vai querer saber disso, né, cara? E não, isso vai conectando porque as pessoas vão né? montando o ambiente na cabeça e vendo que, porra, o cara tava se fudendo mesmo, entendeu? O tema, assim, a premissa do TED é compartilhar ideias que mereçam ser compartilhadas. Então, quando tu fala assim do tempo, né, é pouco tempo, 18 minutos e tal, geralmente é pouco tempo quando o assunto é bom. E é uma eternidade quando o assunto não agrega. Entendi. Né? Inclusive o TED já vem discutindo, já faz um tempinho, já bem antes aí de pandemia, etc., de tornar 18, 12 minutos. Porque o TED entende que se você precisa mais do que 18 ou se mudar 12 minutos para convencer alguém do que você acredita, você não acredita tanto assim. Porque senão você falaria o que de fato deve ser falado. E isso é legal tu levar para a vida, assim, né? O livro que a gente sugeriu vocês lerem na época da preparação era justamente porque tu leva isso, né? Quanto tempo, às vezes, aquela ideia de pitch, né? Que nós aí, startupeiros, tanto falamos. Cara, eu tenho essa chance e eu tenho que fazer esse cara me amar. 12 minutos. 3 minutos, né? E os ensaios ali eram domingos, primeiro porque o nosso evento, todos os até então acontecem no domingo, porque é uma questão de escolha nossa, e os ensaios acontecem no domingo porque Gabriel não tem outra agenda. E daí é domingo à tarde, Alice no colo, ela participou de vários, ela estava no palco esse ano, assim, foi sensacional. Massa demais. Acho que tem, né, duas coisas que eu queria complementar. Uma delas é essa questão da história, né, do realmente engajar. Sim, o Ricardo mandou continue comendo. Galera, se vocês quiserem também, né, quem tá aqui... está com fome. Dá-lhe. Dá-lhe, Então... Gabriel, tá aí, por favor. Fica à vontade. Dá-lhe. É que eu já comi um queijinho. Só trazer realmente como isso é válido, porque eu não passei por treinamento de TED Speaker, nada disso, não li o livro, mas eu estava bolando uma palestra e eu mostrei pro Alan e ele falou assim, cara, posso contribuir? Eu falei, óbvio, né? Tô te mostrando para isso, né? Ele disse assim, insere histórias dentro da tua palestra, vivências tuas. Eu falei, cara, mas quem que vai querer saber das minhas histórias, de como é que eu trabalhei, de como é que eu não trabalhei? E era sobre ouvir o cliente, né? A palestra era sobre ouvir o cliente, atendimento ao cliente e tal. Eu falei, tá, beleza. Daí ele falou, pô, tu tem história pra caceta de atendimento ao cliente, de ouvir o cliente. Daí eu falei, tá, vou inserir. De visitar o cliente. De ter experiência física lá dentro das oficinas, das mecânicas, das retíficas com os clientes. Cara, me conta uns negócios engraçados. E aí eu falei, tá, beleza. Aí fui inserir. Meio contra gosto, mas inseri. Daí ele falou, não, mas conta mais a história. Cria uma narrativa para essa história. Eu falei, meu Deus do céu, criar uma narrativa e tal. Aí eu fui e dito e feito, né? Os momentos que deram mais engajamento da palestra foram os momentos que eu estava contando os momentos que eu me fudi no atendimento ao cliente. Isso tem vários nomes, né? Inclusive esse. Mas na ideia da teoria, assim, é muito humanizar o processo, né? Ou a gente chama de prova social, enfim, cara, isso aqui que eu tô falando não é decoreba. Acontece comigo, eu vi acontecendo, eu pratiquei e funcionou ou não funcionou. E daí, com isso, a pessoa vai contigo, né? Porque ela se imagina lá, ela sofre contigo, ela passa vergonha contigo, ela se emociona contigo, senão fica lá Pedro Alves Cabral, Scooby Brasil. E daí, cara, tu não tava lá, tu leu isso em algum lugar que eu poderia ter lido, né? Então esse lado é muito legal, assim, de trazer a verdade mesmo, né? Fica diferente do que a gente fala de rótulo de remédio, né? Bula de remédio. Ficar lendo bula de remédio, assim, sem sentimento nenhum. E pensa, às vezes um trabalho que poderia ficar muito legal durante 1 hora e tá robotizado, né? Porque não tem emoção, porque não tem sentimento. E TED tem muito disso, né? Se você olhar hoje os talks mais assistidos, que o do Simon é um deles. Sim. O outro é do cara que eu esqueci o nome, mas que diz que a escola tá matando a criatividade e tal. Sim. Eu acho que ainda é o mais assistido, mas o cara fala de algo muito técnico, mas ele dá risada.
Né? E não dá risada porque ele é um idiota, porque ele é um bobinho, nada disso. É porque quem tá ali na frente dele também são pessoas. Que também fazem aquelas piadas horríveis como nós estávamos até há pouco tempo. Como eu abri o episódio com a Khan também. Tadinho. Então é muito disso, assim. E o legal é que cada coisa dessa ali que a gente viu, né, que vocês comentaram, falando da minha experiência, eu aprendo fazendo, né? A cada TED que eu me conecto com pessoas, eu aprendo, assim. É muito legal que na primeira edição, como tinha essa questão de não ter a cultura na nossa cidade e tal, e eu fui à caça de todos os 11, 12 speakers que estavam lá. Eles se inscreveram e tal, o mesmo processo que o Alan fez, mas eu convidei um por um, porque a gente não estava no radar deles para serem speaker, né? E a hora, no dia, se assistirem lá, eu falei isso no dia do palco, cara, agora eu sei por que eu gravei, por que eu quis fazer esse negócio. Para provar para mim mesmo o quanto eu conheço gente foda. Porque todos os que estavam no palco da primeira edição já eram meus amigos. E é aquele cara assim que às vezes o Alan não conhece, mas almoça no mesmo posto de gasolina, abastece no mesmo lugar e não sabe do baita cara, da baita menina que é aquele projeto, aquilo que ela faz. E no palco eles pensaram, cara, quem é esse cara? Muitos conheceram o Marco da nossa região, né, que estava aqui no programa com vocês, tal, o Pedro, conheceu no TED, vários deles. E para nós foi o auge da carreira, porque semanas antes ele estava na Globo, né? E daí no domingo ele estava no TED. Meu, de onde é que esses guri tiraram esse cara? E eu dei aula pro Marco lá em Vidal Ramos, né? Então a gente já tinha um relacionamento assim, de se conhecer, né? E é muito disso, assim. Hoje em dia, as pessoas que vêm pro TED não eram mais meus amigos antes do TED, porque tem gente de Curitiba, do Rio de Janeiro, de São Paulo, que já veio para Rio do Sul, mas se tornam amigos durante o processo, porque o Alan passou por isso, são meses de ensaio. Então, a gente cria amizade para a vida, assim. A gente tem contato, eu tenho contato com todos os speakers que já falaram. Que legal. Então, é muito legal, é um ganha-ganha. E daí tu conversa com o cara lá o cara do canal do YouTube de português lá, o professor que ensina português engraçado. Sim, lá. o Noslen. Nossa. O cara é fantástico, tipo, tá ali do teu lado, tu nem sabia quem era, eu não sabia quem era o cara, né? Depois eu comecei a pesquisar, uma galera que eu conheço segue ele daí, entendeu? Tipo, é outra, daí ele explica do nome dele, meu, Noslen é Nelson, do contrário, tem isso. Olha que louco, cara. O Noslen tem isso que tu sugeriu a Fê fazer na história, ele podia estar lá falando do português, gramaticalmente falando, e tá tudo certo, mas ele começou a fala dele no TED, dizendo, cara... Eu tinha que ser professor de português. Hoje ele tem o maior canal de língua portuguesa do Brasil no YouTube. E porque eu já nasci... A fala dele, o tema era na contramão. Porque o nome dele é Noslen, porque era para ser Nelson. Ou pelo menos poderia ter sido, né? Porque Noslen é Nelson ao contrário. Tá? Então ele traz esse lado do humor, pesca a galera e depois conta o que ele quer contar. Que legal. Então, e isso é métrica mesmo, funciona, né? Não é... E aí, puxando isso, né? Eu me divirto, conheço, as pessoas viram meus amigos. Eu acho que é isso que eu queria puxar daquela primeira conversa. Como é que cabe tudo na agenda do Gabriel? Aí ele falou, todo o TEDx, né? A organização do TEDx é no domingo, por causa que é o que cabe na agenda. E aí pulando um pouco mais. Amizade com a galera... no domingo, fazendo o que ama. Então, assim, além de tudo, puta currículo, fala um monte de inovação, educação e acelerado, tal, mas só consegue manter esse ritmo porque faz o que ama. Exato. E assim, e também né, tem essas pessoas, né? Nada desses projetos é Gabriel. E eu tive a sorte, ou a ousadia, não sei, de trazer parte da minha família para dentro do processo. Então, meu irmão tá junto comigo no TED, os meus 2 sobrinhos estão junto comigo no TED, na organização. A Aline, minha esposa, foi a speaker do TED dessa edição. A Alice estava no nosso colo, e até tem uma passagem família, assim, no TED anterior, que foi quando eu e a Aline mais nos aproximamos e tal. O tema era velocidade. E daí eu tinha escrito uma frase lá, que está no site, que era: a minha velocidade é diferente da sua, na minha percepção ou na tua? Que era o tema lá, né, para deixar o negócio mais suave. E daí no dia que eu soube, nós fomos no médico, escutamos o coraçãozinho e tal da Alice a primeira vez. A hora que eu cheguei no carro, tinha uma caixinha de presente e tinha um body. Que eu só fui saber que aquilo se chamava body naquele dia. É um macacãozinho de criança, né? E daí todo exatamente igual à nossa roupa do TED, aquela camisa com X na lateral. A Alice usou isso nessa edição agora.
E estava escrito nas costas do body. Papai, a minha velocidade foi diferente da sua, na minha percepção ou na tua? E é tudo que eu menos queria é que ela crescesse demais para que não desse tempo de ela usar o body no TED. E ela tá lá no palco, eu até fiz um repost essa semana aí. Que massa. E ela com o body. Então, a família tá junto, sua vida, porque senão eles quase não me veriam mais, né? Então, em vários momentos, não em todos, mas eu consigo. E a Aline é super parceira e tá junto lá e leva a filha junto e é muito louco, assim. Saindo um pouco do TED, um pouco pro SW, que é o Startup Weekend, que acaba contribuindo para um ecossistema de startups e colocando vários projetos em prática em um curto espaço de tempo. Acho que o resumo do Startup Weekend é esse, mas esse ano tu também levou, né, sua filha junto. Então acho que ali foi o ápice, porque ela estava maior do que o TED, ou não? Acho que tava, né? Foi uns 3 meses de diferença, assim. Então, ela já foi pro palco comigo, ela ficou na mesa de som comigo durante vários momentos, ela não ficou lá às 54 horas, né, porque ia ser cansativo. Mas a Aline ia para casa com ela e voltava e fez isso sábado e domingo, na verdade, porque o evento é sexta, sábado e domingo, né? Então é legal porque te dá outro sentimento, né? Eu já gostava de fazer. E agora fazer e levando a minha filha junto e a esposa junto. Então outra vibe, né? A parceria acho que é muito foda. O Derek foi junto, né? Que é filho da Aline, meu enteado, enfim. Então é diferente, né? Do que... Senão acaba embaçando mesmo. A porca vai espanar, né? Se tu sumir, por mais que tu ame a tua vida profissional, ou tu conecta, ou daqui a pouco tu vai ter muita vida profissional, mas nada do resto. Então, e cada um tem um equilíbrio. Não tem receita de bolo, não tô aqui para dar dica familiar para ninguém. Procura o equilíbrio, né? E se o equilíbrio for bom para todos, né? Porque às vezes o que era bom para mim não era para a Aline. E daí também ia espanar. Né? Com certeza. Então é muito massa. E além disso ainda, agora, programa de rádio. Como é que é isso? De onde veio essa ideia? Sei que o Juarez tá no front, a Clio também. Como é que é isso? Conta aí um pouco sobre inovação. Como é que fala lá? Essa é mais um daqueles exemplos ali, eu só vou puxar do... Tenho tempo também aqui para participar de programas ao vivo na rádio, foi assim, não? Também é. E uma coisa puxa a outra, né? Eu e o Juarez já somos amigos das antigas do Senac, etc. Exemplo verdade. do que aconteceu no SW, né? O SW, nós fomos participar em Palhoça, eu, Odair e Cristiano. Cristiano já foi speaker do TED e Odair já nos ajudou a organizar. Então as coisas vão se conectando, né? E nós fomos daqui para Palhoça em 2017 sem ideia nenhuma. A gente foi para participar de um SW porque queríamos saber como era. E para poder organizar um SW, você tem que ter participado de um primeiro. É a regra do jogo. Então, nossa, cara, vamos curtir, tomar muito energético, café e tá tudo certo. Na 282, a gente, cara, mas e se nós fizéssemos isso? Ou se nós, ficar lá o final de semana inteiro sem ideia nenhuma, levando uma vida vegetativa lá durante o evento, não rola. Tivemos uma ideia ali no carro mesmo, fomos com a ideia para lá e ganhamos o negócio. Uau. E daí voltamos com sangue nos olhos, assim, a gente só não vai organizar como nós ganhamos o primeiro SW que nós participamos. E daí isso foi acontecendo. Com a Clio e Juarez foi da mesma forma. Eles me chamaram um dia para participar daquela pauta específica, para falar de inovação. E daí eu fui, foi legal. Logo depois a Clio ficou um tempinho em stand-by por conta de uma gestação também. A Vitória nasceu aí faz pouco tempo. E daí fui ficando e tô lá. Agora faço parte do trio amoroso lá do logados.com, que é um programa de rádio que acontece todas as terças e a gente fala de empreendedorismo, negócio, marketing digital, essa pegada assim. Bacana. E isso também conecta com o teu trabalho dentro da Associação Comercial de Rio do Sul, né? Que também é nessa área de inovação. Como é que tu enxerga isso hoje lá dentro? As empresas que participam da Associação Comercial... elas vêm, buscam realmente essa parte de inovação? Não, elas vêm inovando, elas têm medo, não têm? Como é que funciona isso? E também eu sei que tu faz parte de núcleos ou coordena núcleos hoje também, já participou como coordenador do núcleo de inovação. Conta um pouco aí dessa jornada. Vamos puxar um pouco para a de inovação agora. Eu acho que até a importância do associativismo, né? Que é uma coisa legal a puxar no meio deste assunto todo. E tudo são conexões, né? Eu participava do núcleo de informática na época e dava aula no Senac. Conheci o Odair porque ele foi lá um dia para começar a dar aula ou fazer algum projeto específico lá. O cara lá da recepção disse, cara, Gabriel, tu tem que conhecer esse cara aqui, que era o Odair. Sim. E a gente ficou amigo e ele me convidou para o núcleo de inovação. Demorou um determinado período lá já participando, o Odair
passou a trabalhar na prefeitura. Nós temos lá no nosso estatuto de núcleo de inovação, de todos os núcleos da CIS, que quem tem um cargo público não pode ser coordenador de núcleo. Está lá nas diretrizes. Com isso, alguém tinha que assumir meio que em stand-by. Assim, full time lá, né? Sim. E daí assumiu o Alexandre Souza, que vocês também devem de conhecer e tal. Sim, que está hoje o atual. Está hoje. Ele assumiu, ficou, sei lá, uns 3 meses, se acidentou de bicicleta. Precisamos de um outro super-homem ali. E daí foi minha vez, né? E fiquei por 2 mandatos como coordenador. E daí as coisas foram se conectando. Hoje eu estou na coordenação também do CENI. Hoje eu sou o adjunto, fui o primeiro coordenador durante 1 ano. Agora uma outra pessoa assumiu e eu estou como adjunto, que o CENI é o Conselho Estadual de Núcleos de Inovação da FACISC. Somos 15 núcleos no estado todo. Então essas coisas vão somando, né? Sobre o quanto essa inovação e tal vem acontecendo. Hoje o meu cargo na CIS, eu faço outras coisas além disso, mas é gestor de inovação. E legal trazer para esse lado humanizado aí de como aconteceu isso, né? Porque eu estou no Senac há 15 anos, eu era coordenador de cursos, dava aula também, mas fiquei durante 5 anos sendo analista lá. O nome do cargo para o Senac é analista de cursos, de eixos, né? Então eu coordenava várias áreas e já participava dos núcleos na CIS representando o Senac. E daí a CIS, por conta de alguns projetos futuros aí que já estão acontecendo agora, mas na época, lá em 2019, foram muito éticos, e por isso que eu quero contar isso, assim, o quanto essas coisas realmente fazem diferença na jornada das pessoas. Eles foram lá na Alvacir, que era a diretora do Senac até esses dias, ela se aposentou aí. Olha, a gente quer convidar o Gabriel para ser gestor, para vir para a CIS, etc., porque a gente tem aí alguns planos futuros. E ela poderia, na hora, ter estancado já. Não convidem, ele vai deixar um buraco aqui, etc e tal. E se vocês fizerem, eu saio da associação, porque ela era uma das diretoras na época. E podia ter feito, como talvez em vários lugares isso já aconteceu. E ela falou 2 coisas para eles. Primeiro, sim, eu acho que ele está procurando isso, é o momento, ele está se preparando para tal. Mas eu tenho 2 condições. Eu quero participar da negociação e ele não pode deixar de dar aula no Senac. E foi muito louco, assim, nós fomos para uma conversa num café onde eles vieram falar comigo, ela estava sentado junto, tipo técnico de jogador de futebol, assim. Mas lá no Senac, se ele usa o carro, o Senac paga a despesa, vocês vão pagar ou não? Muito louco, assim, nós somos amigos, a Alvacir é uma mãezona, e isso é coisa que o dinheiro não paga, sabe? Algumas pessoas perguntam, Gabriel, mas tu ainda precisa dar aula? Primeiro, eu gosto muito. E segundo, o Senac transformou parte do que é Gabriel hoje. Então, cara, enquanto eu puder, eu vou fazer mesmo, assim. Então tem isso. E o quanto as pessoas procuram inovação, não, que foi o restinho ali, o final da tua pergunta. Isso, tô falando de empresas, varejo, comércio e tudo mais. Cara, eu vejo 2 coisas, assim. Tem uma inovação romântica, né? E eu dou um exemplo muito clichê, já usei ele várias vezes. O cara vende vassoura, e daí parou de vender vassoura porque aonde ele vende todo mundo já comprou. Isso é mercado escasso, né? E daí ele coloca vassouras inovadoras. E daí volta a vender de novo, mesmo que pouco. Mas o nome inovação está em tudo quanto é lugar. Tem empresas que o nome da empresa é inovação. Innovation, não sei o que lá. Né? E daí eu vim para a CIS lá em 2019, fui para o Vale. Quando eu voltei, eu fui para a CIS. Com esse desafio de ajudar a CIS a conversar com esse mundo de inovação, não que eles já não faziam, já tinha núcleo de inovação, tudo isso. Já tinha um grupo de inovação dentro com os seus colaboradores e, ao mesmo tempo, transportar isso para os nossos associados hoje, né? Nós temos próximo de 700 CNPJs, empresas pequenas, empresas muito grandes, e que precisavam, às vezes, de ajuda ou até serem provocadas. Olha, ou inova ou a hora que há... Né? Então, eu vejo que é uma necessidade. A pandemia teve todos os problemas aí que a gente não precisa mais citá-los, que já está no nosso DNA para o resto da vida, mas acelerou e nos deu uma oportunidade de visitar o futuro sem sair do presente. Né? E daí algumas empresas que não deram conta, vai parecer meio estranho o que eu vou falar agora, mas algumas empresas que não sobreviveram já iriam morrer. Elas tinham mais 2 aninhos ali. E daí a pandemia acelerou. Outras empresas se prepararam mais rápido e aprenderam o que iriam levar 2 anos para aprender. Né? Então o mercado se adequou. Esse negócio de falar também é um novo normal. É novo. Normal não sei se existe. Né? Mas, sei lá. Então essa
a pandemia serviu para, na prática, mostrar assim, com necessidade surgem inovações, né? O fato do híbrido, do online, era visto como pejorativo antes da pandemia. O quê? Tu queres fazer uma reunião comigo e tu não é capaz de vir até mim? Então tu não quer, então tu não merece minha atenção. E a pandemia disse, ou tu conecta ou tu fica mudo. E hoje, cara, para pensar, eu preciso ir até São Paulo, levar 2, 3 horas de viagem de avião para conversar 25 minutos. E daí eu volto viajando, falando de 470, etc, é pior ainda, Sim, né? não, vai o dia inteiro. Então, cara, tu aperta um botão, fala meia hora, resolve teu problema. Claro que o humano, o contato, nunca vai deixar de ser legal e necessário e interessante para fechar algo maior e tal. Mas o mundo aprendeu que dá para fazer híbrido e sem perder qualidade. Tanto na educação, quanto no negócio, até quanto em relacionamentos familiares. Mas as empresas vêm buscando várias delas ainda por necessidade, né? É difícil, falando da nossa região, talvez, aquela empresa que inova estando na margem de segurança, né? Porque a gente aprendeu que time que está ganhando não se mexe. E daí, quando tem aquele atleta lá que está lá no banco, ele nunca jogou, porque o time que está jogando é baita, ganha todos os jogos, mas um dia acontece uma caca e o cara do banco tem que jogar. E aí tu pode descobrir que o cara era manco. Ele nunca jogou, tu nunca precisou dele, tu nunca usou a peça. Quando tu precisar, tu vê que ele não serve para aquilo que tu queria. E daí o mundo já mudou e não te espera. Ou o contrário ainda. O cara podia ser um baita jogador e ele estava no banco até agora, porque tu não mexeu no teu time, né? Então, empresas de culturas mais interessantes, mais criativas, elas matam o seu próprio produto, o seu próprio serviço antes que alguém mate, né? Então, inovação raiz é isso, é você fazer antes de estar com a corda no pescoço, com a água batendo na bunda. Sim. Mas isso é cultura, é maturidade. Eu sempre falo que a gente precisa cavar o poço antes de ter a sede, né? Deu sede, agora eu vou cavar o Agora poço, meu não dá. querido. Ixi, já foi, né? Já foi. Morreu de sede. Quer falar, Fê? Não, acho que puxar um pouco sobre essa questão, acho que o Gabriel falou dos amigos, né, desse círculo de amizade. Networking. Do network e como isso também, o associativismo ajuda isso, né? A pessoas a colaborarem, eu acho que é uma coisa que talvez a nossa região aprendeu muito com o associativismo. E isso vem ensinando ainda. Acho que nós temos uma cultura aqui de muito... O meu segredo da minha empresa é meu e eu não posso compartilhar com ninguém. E o que eu faço aqui só eu sei, eu não posso compartilhar com ninguém. Porém, o mundo mostrou que não. Collabs estão cada vez mais presentes, empresas trabalhando em colaboração com a outra, fazendo um trabalho com o outro, parcerias existindo. Eu consigo te oferecer, eu sou bom nisso, por que a gente não trabalha junto? Então, isso começou a acontecer. E vejo que um dos fatores é o associativismo, é o network, é o trabalhar diferente, é o pensar diferente, é a inovação de pensamento, nesse caso. Como é que tu vê essa parte? Porque a gente vem numa... Não sei, me corrija se eu estiver errada, mas eu vejo que a gente vem de uma cultura de muito proteger o que é meu, né? My precious, assim, né? Isso é bem legal, assim, tocar nesse assunto. Rio do Sul tem algumas particularidades, não é a única cidade do país e muito menos do mundo, mas de ter uma questão familiar, assim, um ambiente agradável muito forte, né? Todos nós já tivemos experiências fora e é legal voltar para Rio do Sul, né? Por vários motivos e por alguns, às vezes, não, né? Mas eu costumo dizer que nós seríamos 10, 30 vezes melhores, nós, Rio do Sul, comunidade mesmo, hein? Se a gente tivesse aquele sentimento que nós temos pós-enchente, né? Aquele sentimento de minha vassoura é nossa vassoura, sua calçada é nossa calçada, tua limpeza é nossa limpeza. Cara, se a gente tivesse, e tem cidades muito próximas, com perfis parecidos com os nossos, e que tem isso mesmo do ajuda legal, assim. Nós seríamos muito melhores competitivamente falando, regionalmente falando, resultados, etc. Então, nós tivemos o Pacto da Inovação recente aí no Sinf, e lá no início eu falei algumas coisas, e entre elas foi isso, assim. A gente aprendeu nessa linha que a Fê trouxe, que só existe o ganha-perde. Então, para que eu ganhe, alguém tem que perder. E, na verdade, não precisa ser assim.
E também não precisa ser o ganha-ganha, que é o mais legalzinho. Mas que é utópico isso, não vai ser sempre assim. Tem momentos que só Alan vai ganhar, porque é o momento dele agora. Ele se preparou, ele tinha o diferencial que eu não tinha, e não significa que eu perdi. Significa que ali eu não ganhei. Ele ganhou e eu continuo onde eu estava. E daqui uma semana, daqui um mês, daqui uma vida, eu ganho e Alan não ganha. Né? Então aquela inveja branca, cara, manda ver. Teu programa tá... A gente se encontrou esses tempos, falamos do programa, cara, manda ver, show, tá legal. E é isso, sabe? Eu não preciso que ele se ferre para que eu apareça ou o contrário. Isso que você disse, essa cultura assim, também meia dinossauro agora, né? Para alguns de nós, de essa ideia é só minha, não vou contar porque vão me roubar. A gente já vinha vivenciando isso aí por conta de núcleo de inovação, etc. Mas eu escutei algo lá no Vale que me marcou muito nesse sentido, assim, que uma pessoa lá que nos atendeu disse que isso era a pior besteira do mundo, você achar que a tua ideia era única, porque existe um estudo que mostra que, no mínimo, mais 5 pessoas estão tendo a mesma ideia do que você tem agora no mundo. A diferença é que alguém vai fazer. E daí tu tá guardando tanto segredo, até de ti mesmo, e daí tu não executa. Né? Porque para executar, tu vai ter que contar para alguém. Tu não faz o processo todo sozinho, o produto todo sozinho. Então eu prefiro contar para alguns. Eles já vão me dar feedback, se for o caso, e eu aprendo e evoluo e arrumo e toco, do que guardar uma ideia que hoje é sensacional e quando sair do papel, ninguém mais quer. Porque a Fernanda já foi pela lateral, fez de um jeitinho não tão bom, perfeito, tão perfeito quanto a minha, mas fez. Perdeu e o time, mercado né? aderiu. Perdeu o time. Então, claro que tem a questão de registro de marcas, né? 2 pesos, 2 medidas. Agora, você ficar ali guardando uma ideia, cara, ideia é ideia. O nome já está dizendo, é só uma ideia. Ideia não é inovação, ideia não é produto, ideia não é serviço, ideia não paga a conta. Né? Coisas realizadas pagam boletos. Ideias estão lá. Todo mundo tem, todo mundo gosta, e algumas não são nem possíveis de serem feitas no atual contexto. Acho que, além disso, desse medo de compartilhar, e tu falou assim, pô, encontrei, falei, cara, massa o teu programa, né, e tal. A gente, além disso, a gente tá numa região que tem dificuldade de elogiar o outro, né? Então, tipo, pô, o que custa chegar e falar, cara, que bom trabalho que tu fez, que ele não vai ser melhor, pior, outra Superman do que você, se tu só meter um elogio pro cara, né? Então, acho que isso é tão enraizado, essa cultura que, então, não é só o compartilhar ideias, é compartilhar empatia, elogios, né? Outra pessoa vai se sentir muito melhor se tu falar, meu, continua, vai lá que tá dando certo, né? Até um exemplo disso, meio um papo estilo boteco, assim, mas só para ficar bem clarão, assim, eu adoro meus exemplos. Se a gente fala de ciúme, né? Às vezes, pô, mulher tem inveja da outra, ou que o sapato não sei o que e tal, e não tô nem falando de machista, nada disso, assim. Mas ciúme de macho é algo, cara, é horrível, assim, sabe? Eu ter inveja de um outro homem é briga mortal, assim. Porque o Alan, aquilo que eu falei antes, o Alan tem que se ferrar para que talvez eu tenha o meu lugar ao sol. Cara, e tá tudo certo, mano. O que tu faz é baita, o que tu faz é muito bom. E eu posso fazer coisas parecidas. A gente pode ser parceiros do mesmo segmento. E se isso não fosse verdade, nós não teríamos vários núcleos na associação. Hoje a associação tem 21 núcleos, né, que hoje é uma das minhas realidades profissionais. E alguns desses núcleos são segmentados. Então, lá dentro está todo mundo do mesmo segmento. Que ou eles têm uma mentalidade de cocriação, de colaboração, de vamos se unir para vencer, ou o núcleo não existiria. Porque alguém ali vai vender uma bicicleta, mas o outro não. Porque tem 40 pessoas no núcleo e só um quer comprar uma bicicleta. Né? E está tudo certo. Né? Como tem núcleos que não são segmentados e tem pessoas misturadas para falar do mesmo tema, como é o exemplo do núcleo de inovação. Né? Então, e isso é mentalidade, assim, mudar a cultura é diferente do que mudar hábito. Isso também é uma confusão que as pessoas fazem, né? Mudar hábito não vou na academia, agora eu vou. Não como tal coisa, agora eu vou comer. Mudar cultura é maneira de pensar, de agir, de ser, de fazer. Isso às vezes leva 10 anos, isso dói na carne. Né? Mudar a cultura de empresa, mudar a cultura familiar, mudar a cultura de uma comunidade é muito complexo.
mas não é utópico, né? Tem várias coisas. Por que Vale é Vale? Vale do Silício. Por que Vale do Silício é Vale do Silício? Não é porque lá só tem americano. É justamente o contrário. É um dos lugares que por metro quadrado mais tem diferentes. Várias pessoas que estão lá, uma das mais brilhantes, não são americanas. Índia, Brasil, México, Canadá e por aí vai. Mas as pessoas entendem que tem lugar ao sol para todo mundo e se tu não levantar, meu amigo, ninguém vai fazer o teu trabalho. Eu costumo dizer para meus alunos, não vai parar um helicóptero do lado da tua casa um dia, venha que o que era seu por merecimento chegou. Ou tu acorda e arruma a tua cama e vai fazer, né? Almoço de graça não existe. Não. É mentira. Quando o produto é de graça, você é o produto. Então tem várias métricas aí que mostram que ou tu faz ou tu assiste. Boa. Falou um pouco de alunos, como é que tá essa parte de inovação na educação, né? Vamos unir dois assuntos aí que hoje você é protagonista. Então, como é que tá a sala de aula? Como é que tá isso? Qual é a faixa etária hoje de idade, mais ou menos, dos teus alunos? Você viaja Santa Catarina inteiro, há regiões que estão mais propensas à inovação, à tecnologia, a culturas diferentes de compartilhamento. Como é que tu vê isso? Cara, educação é algo bem massa, assim, bem complexo também. Hoje o meu público, eu já dei aula falando de Senac, né, para jovem aprendiz, que é aquela garotada de 14, 15 anos. Já dei aula para informática básica, que na mesma sala, ou Excel, por exemplo, que na mesma sala tinha 16 e tinha 40 anos. Pessoas com idades totalmente diferentes, e daí tu tem que rebolar bem massa, assim. Mas hoje o meu público na sua maioria, é pós-graduação ou corporativo. Então são adultos que já têm uma profissão, estão procurando mudar, etc., mas já têm uma certa maturidade, falando de vida, né? Mas a educação, ela tem um gap muito grande, e daí agora Gabriel CPF, se é que dá para separar, né? Porque assim, a educação a nível de Brasil e alguns outros lugares também, elas correm atrás de uma dor de mercado. E daí a educação só passa a ensinar quando o mercado está berrando por aquilo. Só que daí demora muito para ensinar. E daí quando ensina, ou o mercado morreu por aquela doença, ou ele já não precisa mais porque ele aprendeu a viver com aquela dor. Sabe? Então a educação de verdade, ela teria que antecipar, cara, o que acontece em 2025? É metaverso, que vocês estavam na live falando sobre isso? Então o que a educação MEC, educação Brasil mesmo, faz hoje para falar de metaverso que vai ser uma realidade daqui 5 anos? Porque senão tá sempre apagando fogo, aquele sentimento de bombeiro, sabe? Sem ser pejorativo, né? Então tem esse gap muito grande, assim. A outra situação, que é uma daqueles talk do cara lá, que eu falei que é um dos mais vistos, é que a educação tradicional, e daí quem está nos ouvindo pode classificar se teve a tradicional ou não, conforme a sua cabeça, mas ela atrofia uma série de coisas que ela deveria era potencializar. Porque a gente foi educado, todos nós, em escolas totalmente diferentes, provavelmente, mas com os mesmos clichês. Nós temos 2 orelhas e uma boca, então fale bem menos, não questione tanto assim, e se é eu que estou aqui na frente, sou eu que sei. Então relaxa e escuta o que eu tenho para te falar. E daí a gente vai se atrofiando. Sem poder errar, porque se tu errar, tu é multado, tira 0, não passa. Se tu levantar a mão e falar uma besteira, agora é bullying, né? Em épocas atrás eram outras coisas, mas só mudou o nome. Isso. Então, agora a gente fica, nossa, por que as pessoas são tão tímidas? Por que elas não falam? Porque elas foram educadas a ficarem quietinhas. Porque elas têm medo de errar, né? Não quero tirar nota baixa. Então, e daí isso faz com que o sistema força para que a pessoa estude para a prova, né? E beleza estudar para a prova, né? Mas só que não deveria o conhecimento acabar junto com a prova, né? E daí para finalizar isso, até para não se estender nessa parada, é um exemplo bem padrão, falando, porque a minha maior experiência de educação é Senac. E lá a gente não trabalha com nota, a gente trabalha com conceito e tal, e não está errado quem trabalha com nota, mas só para exemplificar o que eu estou dizendo. Nesse sistema assim, que se você tirou 7, tá tudo certo, se você tirou 5, tá mais ou menos, e se você tirou 10, você é o bambambam do negócio. Imagina um cara fazendo um teste para ser piloto de avião. Essa história, alguns que estão ouvindo agora, ou que vão ouvir, já ouviram várias vezes. Mas o cara teve nota 10 quando ele estudou a prova de instrumentação do avião. O cara decorou o negócio tudo, ele sabia falar as paradas de cor. Para decolar ele tirou 8. E para pousar ele tirou 6. Na média ele passou.
ele é um piloto. Uhum. Só que ele tirou 6 para posar. Quem é de nós que posa com um cara desse? Eu não, né? É. Então tem essa parada, assim, por que se faz média se aquela tua única nota que foi baixa pode matar a gente? Né? Pensa isso no área da saúde. O cara tira sangue muito bem, ele afere pressão muito bem, mas se ele tiver que fazer um cortezinho em ti, provavelmente ele vai cortar no lugar errado e tu vai sangrar até morrer. Mas ele era um bom aluno, ele entregava os trabalhos no prazo. Então é essas coisas, assim, a educação está muito longe de um mercado real, né? E não é só levar empreendedorismo para a sala de aula, é levar o mundo mesmo, mostrar as tretas do mundo, que eu costumo chamar de índice de viração. Dá problema, amigo, resolve agora. Quais instrumentos tu tem, eu não sei, mas resolve, né? Porque senão tu vai ter que ter um professor do teu lado pro resto da vida. Né? E daí o ensino híbrido agora escancarou isso, né? As pessoas não sabem estudar sozinhas. E daí dizem que o analfabeto do século XXI não é o cara que não sabe ler e escrever. É o cara que não sabe aprender, reaprender, desaprender. Porque a gente tem que aprender pro resto da vida. Mas tu quer estar numa escola pro resto da vida? Provavelmente não. Então como é que tu aprende a fazer um bolo sem ter um professor do lado? Tem um método para isso. Como é que tu aprende uma nova língua sem estar numa escola? Então isso é bem complexo, mas a minha pré-avaliação é que a educação pode fazer bem mais do que vem fazendo. Né? Tem métricas, tem regulamentações que não permitem uma série de coisas, mas eu conheci escolas no Vale que não tem professor nenhum. E esses caras saem de lá para trabalhar no LinkedIn, na Tesla, no Google. Então tá dando certo. Né? E o professor não tá lá. Ah, não precisa mais ter professor, Gabriel? Não foi isso que eu disse. Não tem que ter um cara lá, papagaio de pirata, que faz o que a Alexa faz. Né? É isso aí. De repente mudar essa de professor para mentor, não sei. O cara, não sei, né? Aí não, acho que não cabe a nós, né? Estamos aqui só provocando. Só provocando, com certeza. Provocando pensamento, né? É isso aí. Provocando pensamento. Ô, Gabriel, e dentro dos teus 2 celulares tem algo a mais, assim, que a gente esqueceu de comunicar, de falar, algo que, enfim, que te deixou aí, que tu preparou para botar nessa mesa e não veio ainda? Se quiser mais um queijinho... Pô, tá bem boa essa tábua. Tá muito bom. Tá bem boa essa tábua. Cara, assim, eu acho que a gente fala muito desse negócio de futuro, né? Nessa pegada de inovação e tal. E algumas pessoas se perdem tentando viver muito o futuro e esquecendo do agora, assim. Sonhar é bem massa. Eu, Gabriel, não gosto de livro de autoajuda. Mas não significa que não gosto de pessoas que gostam de livro de autoajuda. Então tá tudo certo. Mas o que eu vou falar agora vai parecer autoajuda, né? Por isso que eu estou já me justificando. Mas sonhar é bem massa, né? Sonhar é de graça, não dói nada e tá tudo certo. Mas sonho não se realiza, né? Projeto se realiza. Então, cara, eu quero fazer uma pós, eu quero fazer uma faculdade, eu quero conhecer uma cidade, eu quero comprar um carro, eu quero qualquer coisa. Um sonho. Quando? Quanto é que custa? Aonde é que tem isso? E o que tu tem que fazer hoje para daqui 3 anos tu ter o que tu quer, se o prazo é 3 anos? Porque ficar sonhando as coisas não aparecem por osmose na tua frente, né? Quero ter uma Ferrari me esperando. Não vai acontecer, mano. Sabe? Quanto é que custa? Pode trazer pro Brasil? Quantos por mês tu é disposto a guardar e... É isso, sabe? Então tira o romantismo, bota a métrica no negócio. Não é virar robô, não é virar escravo de sonhos. Mas ou sonha já sabendo que é só sonho, para não se frustrar depois. Porque metade dessas confusões mentais que eu acho, não sou da área, mas que acontece hoje é porque a galera deseja demais, tá disposta de menos e acredita em varinha do Harry Potter. Né? Em algum momento, a história do helicóptero. Em algum momento, alguma coisa vai acontecer e não vai. Tá? Não vou trazer aqui minha história de vida, não é essa pegada, mas eu costumo dizer para os meus mais próximos, assim, não sou nenhum desprivilegiado de saúde, etc. Mas se eu conseguir algumas coisas, a maioria consegue. Então, vinha aqueles jovens aprendizes e eles vão me escutar e vão lembrar. Sabe o que é? Eu não vim com a camiseta do programa porque tava para lavar. Mano, tu não veio porque tu não quis, cara. É isso. A máquina não lavou porque tu não colocou lá dentro. A camiseta tava na casa do teu pai e o teu pai é separados e porque tu ganhou 2 e tu não deixou uma na casa de cada um. Sabe? Então, bengalas existem para todo mundo. E é legal a gente ter uma desculpinha, às vezes. Eu também uso algumas. Né? Tu só cuida para não virar refém das tuas próprias. Porque senão, o sol nasce para os outros nasceram para a lua e tá tudo certo. Né? E se é isso que tu quer, então só se contente com isso e pare de reclamar. Perfeito. Meio durão, mas é bem isso. É isso aí, mas é
falou e disse, né? Falou e disse. É que muitas vezes a gente tem que ser duro com as coisas, né? Não adianta romantizar. Acho que grande parte das frustrações da vida vem realmente das romantizações que a gente faz. Eu romantizo as coisas, eu vejo o mundo muito cor-de-rosa. Cara, em algum momento tu vai se fuder, porque tu romantizou. E não significa assim não acreditar em nada, não é disso, né? Nem vamos entrar aí no mérito de crenças, não é nada disso que eu tô falando, né? Eu entendo que todos os extremos e todos os fanatismos são doentios. Indiferente do que for, pode ser de futebol, de política, de religião. Uhum. Mas só que tu tem que entender também que a mágica também não acontece, sabe? Aquele negócio, se eu deixei a xícara cair, é porque era pra ter caído mesmo. Vai que eu tomasse o café e eu ia me envenenar. Uhum. Não, tu deixou cair porque tu não prestou atenção. E ponto. E segue a tua vida, sabe? Tem um negócio que Sara Saravati, para quem escutar e quiser saber mais, ela criou alguns princípios de pessoas que criou um padrão de pessoas que se dão bem na vida em alguns contextos. E entre uma das coisas dos princípios lá, que não vou dar aula aqui, mas é sobre piloto de avião. Um dos princípios é isso, ter o sentimento de piloto de avião. É não se preocupar com aquilo que não está no teu controle. Cara, amanhã se chover, o Ricardo não pode gravar. É mesmo, né, cara? Se chover, ele não grava. E daí, mano, tu não vai escolher se vai chover ou não. Tu pode escolher e usar energia. Se chover, o que eu faço? Se não chover, o que eu faço? E negar essa energia pensando na solução. Ficar, mas se chover... mas se chover, né? Cara, acho que vai chover, né? Tu não resolve, sabe? Então se preocupa e gasta energia com o que tu pode mudar. Uhum. E o que tu não pode mudar, cara, ou aceita, ou tira da tua frente, ou esquece. Só não fica ali paradinho, porque o avião vai acabar o combustível. Uhum. Muito bom. O bonde vai passar. Isso conecta muito com hábitos, né? A gente vinha falando, então... seja ele de alimentação, de academia, né? Cara, se tu realmente quer e se tu pretende, bota a meta. Faça acontecer. Se prepare para... Assuma o compromisso. Assuma o compromisso, escreva, mostre para outros, né? Tu acabou de falar, cara, se eu não contar meu projeto de podcast para ninguém, não vai se realizar. Né? Não vai. Cara, eu vou contar para um monte de gente, vou escrever, vou publicar, sabe? Aí eu sou obrigado a fazer. Vou contar que eu quero emagrecer, que eu quero melhorar meu corpo. Por quê? As outras pessoas vão me ajudar a me cobrar, vamos falar assim. Tipo, tu não falou lá que ia fazer aquele negócio? Como é que tá aquilo? Pois é. Tu não falou que tava lendo aquele livro? Como é que é aquele livro? Não tô mais lendo, sabe? Uhum. Não, cara, joga pro universo. E mesmo que seja pra cobrar, né? Como tu disse. Cara, olha, eu tô me propondo a fazer tal coisa. Inclusive, tô te dando a liberdade pra me sacanear se eu não fizer. Né? Fazer piadinha, etc. Né? A exemplo da corrida, né? Como é que eu faço quando eu quero aumentar os meus K ali? Hoje eu corro tanto e eu quero correr mais. Corre com gente que corre mais que tu. Uhum. Porque ou por vergonha, ou por conquista, tu vai querer acompanhar o cara 1, 2, 3 vezes, dilatou a tua performance. Ou por né? técnica dele, Dizem aprender que a gente é, né, a média de algumas pessoas que estão à nossa volta, etc. E tem algumas que a gente pode escolher, outras não. Uhum. E também dizem que se a gente a gente é o mais inteligente da mesa, nós estamos na mesa errada. Uhum. Né? E, cara, isso, de novo, parece ser autoajuda, mas é bem real mesmo, porque por que eu vou me esticar minha régua se eu já sou o Master Blaster aqui da conversa? Né? Então tudo que eu falo, a galera fica de boca aberta, tudo que eu falo é sensacional. Bota alguém aqui que manja mais, que viajou mais, que leu mais, que estudou mais, e aquilo vai te incomodar positivamente. Uhum. E daí, de novo, tu tem escolha. Pode ser o emburradinho que vai pra casa e não conversa com mais ninguém. Cara, na próxima conversa eu vou ter coisa que ele não sabe. E é assim, né? Massa. Então dá pra fazer. Muito legal. Muito bom. Recados dados. Mais algum recado? Quer mandar um beijo pra Alice, alguma coisa assim? Alice está acordada, a gente vai ver filme hoje. Sensacional. É uma experiência incrível, assim. E até então eu sabia e escutava a vida toda. Não tem como explicar até ser. E é exatamente isso. Essa semana eu ia fazer isso com ela 1 semana de vida. Eu fiz essa semana, então faz 7 meses que eu demorei só. Pra ver como nem tudo eu faço. Né? Mas eu comecei a escrever sobre nós. Entendi. Aí relembrando de algumas coisas, e agora como eu quero chegar no hoje, eu tô escrevendo muito mais rápido, assim, né? Cara, e tem fatos, o primeiro banho, cordão umbilical, cara, é sensacional. É uma experiência que deixa os negócios mais leve, não é magia também, ela não tira os problemas da minha frente,
vários ela trouxe, né? Os boletos aumentaram, mas tem outro sabor. O porquê fazer mudou. Né? Lá do Simon Sinek, lá começa pelo porquê. Alice me deu porquês que ninguém me tira. Muito bom. Muito legal. Muito bom. Então, estamos encerrando mais um episódio aí. Algum outro recado? Uma frase, como é que a Fê fala? Uma frase... Alguma dica? Dica matadora, Dica matadora do Gabriel. Pra história, deixar algo pro universo. Tá Cara, aberto aí. Primeiro, assim, brigadão mais uma vez. Eu fico à disposição. Coloquem meu nome no Google aí, vocês vão achar meu LinkedIn, o Sinf. Tem muita coisa na nossa cidade que eu posso ajudá-los a conectar. Não sou a varinha do Harry Potter, como eu disse. O Insta do Gabriel aí também. Mas tem umas coisas aí. Mas a nível de frase ou um pensamento aí, eu escutei não faz muito tempo, mas Tiago Matos é um futurista. O professor adora falar livre e tal, né? É uma doença. E Tiago Matos é um cara que estuda sobre o futuro e tal, e ele tem um livro, Vai Lá e Faz. E ele tem uma frase assim que eu escutei de uma palestra aleatória dele e me marcou muito, que é: quem não pensa sobre o futuro, resolve o presente com ferramentas do passado. Então, se eu não pensar e por que não? Né? Aquela ideia do sobreviver aos 5 porquês e tal. Cara, se eu não pensar, eu vou sempre fazer as coisas como meus pais faziam, como a minha empresa antiga fazia, como o meu bisavô fazia, como o meu mentor fazia. Então, pensa no futuro e usa algumas coisas para resolver o hoje, para não ficar refém do ontem. É isso. Perfeito. Muito bom. Recados dados. Então, sigam @GabrielBorbaNeto nas redes sociais. Procurem ele também no LinkedIn, etc. E acompanhem as postagens do Sir Gabriel de Borba. Obrigado demais. Obrigado demais, né, Gabi? Foi uma honra. Gostei muito do nosso bate-papo, né? Acho que Conte também curtiu. Então, obrigado, né, nessa tua agenda louca por estar aqui com a gente hoje, né? É um prazerzaço. E vamos continuar fazendo muitos collabs juntos e crescendo juntos, né? Perfeito. Obrigado demais. Muito bom. Recados paroquiais? Então, sigam @ConteAlan nas redes sociais, sigam @Fernanda Maísa nas redes sociais também, a gente posta algumas coisas, estamos nos puxando mais para serem mais, né, mais ativos, mais comunicadores. Mais influencer, mas tá bem difícil, Gabriel, você vê a dica aí. A gente sabe dar bastante dicas, mas quando chega na pele, às vezes dói um pouco, mas sigam @sbnb.com.br, que é o Insta do nosso podcast. E, por favor, dá um like lá no nosso canal do YouTube e ativa o sininho para saber toda quinta-feira um episódio novo. E agora com o nosso desafio, né, de toda terça-feira uma live, meia horinha ali, a gente vai conversar sobre algum assunto, algum bate-papo. Então, sigam a gente lá, contribuam para esse projeto aqui que está sendo incrível. A gente está aprendendo demais, sempre com alguém novo, né? Então, tá sendo muito legal esse projeto. Então, obrigado, né, Ricardo? Obrigado, Can, por mais esse episódio. Obrigado, Gabi. Gratidão. É nóis. Valeu. Nós que herói. Fechou, gratidão. Até mais. Obrigado.